Eu gostaria que, nessa oportunidade, mais uma vez, começarmos as nossas considerações no livro do Êxodo. Quero continuar pensando, olhar para esse livro tão precioso, que nos fala de redenção, que nos fala de que maneira Deus tirou o seu povo da escravidão do Egito. Há figuras preciosas em relação à salvação, em relação à santificação, em relação à nossa vida prática. Eu quero convidar os irmãos para que nós pudéssemos ler juntos livro do Êxodo, capítulo 8, versículo 22, e diz assim a palavra de Deus: E naquele dia eu separarei a terra de Gozém, em que meu povo habita, que nela não haja enxames de mosca, para que saiba que eu sou o Senhor no meio dessa terra. E porei separação entre o meu povo e o teu povo, e amanhã se fará este sinal. Esses dois textos que quero ler, esses dois versículos, nossas considerações nesses momentos. Eu quero pensar na salvação, que de fato a salvação nos traz, a salvação através da redenção, através do sangue, que de fato acontece quando nós somos salvos pela obra redentora da cruz, pela morte do Cordeiro. Nós vamos olhar que esse livro vai mostrar a redenção, a salvação desse povo. Lá no capítulo 12, quando cada família vai ser chamada a sacrificar o cordeiro, cada família entrando para dentro da sua casa e assim sacrificando o cordeiro, comendo aquele cordeiro, tomando o sangue daquele cordeiro e passando na vega das portas, para que o destruidor não passasse por aquela casa. Aquela era a maneira, aquela era o meio pela qual Deus iria salvar aquela família. Eles tinham que ficar dentro daquela casa. Não podia estar fora daquela casa. Teriam que estar dentro daquela casa. Era uma maneira de Deus, então, tratar com aquele Egito, com aquele mundo daqueles dias. Mas quero pensar nesse texto, quando o servo de Deus, Moisés, falou com aquele rei do Egito, o faraó, ouviu essa mensagem que o Senhor iria fazer a separação entre o seu povo, o povo de Deus que habitava em Gozém, na terra do Egito, dado por faraó mesmo, nos dias de José, a Jacó e a sua família. Porém, passado um tempo depois, levantou um outro, podemos dizer, faraó, que não conhecia José, e começou a tratar o povo de Deus com crueldade. E é nessa situação de extrema humilhação e sofrimento e prostração que Deus começa então a tratar com esse Egito, com esse rei, com esse povo. Mas eu quero pensar o que de fato a salvação nos traz. A salvação, ela nos separa. Somos salvos por Deus do poder do pecado, da maldição do pecado, mas também somos salvos do poder do pecado. O poder que nos impelia a pecar, o poder que nos dominava, o poder que nos fazia vivermos uma vida de miséria, de total ruína. Quando eu estou a pensar nesse texto, quando ele diz que naquele dia eu separarei a terra de Gozém. Quando nós somos salvos pela obra redentora, pela aplicação do sangue na vega das portas,
quando aqueles israelitas podiam olhar para aquele cordeiro morto, olhar para aquele sangue passado na vega das portas. Era a maneira, era a forma com que Deus estabeleceu para que eles pudessem ser livres do destruidor. Mas quero pensar também na parte prática dessa salvação. A salvação que não nos separa do pecado. A salvação que não nos separa deste mundo. Não é salvação. A verdadeira salvação vai impactar a nossa vida. A verdadeira salvação vai haver uma mudança profunda na nossa vida. E Moisés então disse para Faraó: eu vou colocar separação entre o meu povo e o teu povo. E amanhã se fará esse sinal. Quais são, de fato, as marcas? Quais têm sido as marcas dessa nossa profissão que fizemos um dia, como diz o apóstolo Paulo, diante de boas testemunhas, ao falar para Timóteo, da confissão de Timóteo, que ele tinha feito uma boa confissão. Qual tem sido a nossa confissão? Talvez temos falado com os nossos lábios, mas entre os nossos lábios e a nossa vida prática há uma distância. Há uma grande distância entre o que nós falamos com a boca e o que nós fazemos com a vida. A verdadeira salvação vai influenciar em toda a minha vida. A minha conduta, meu caráter, minha maneira de viver, minha maneira de pensar. A verdadeira salvação vai separar pessoas dentro da mesma casa. Vai haver uma mudança profunda dentro do mesmo lar. E eu queria ler outros versículos em capítulo 10. Olha o que Moisés vai dizer também nesse sentido. Então diz o Senhor a Moisés: estende a tua mão para o céu, e virão trevas sobre a terra do Egito, trevas que se apalpem. E Moisés estendeu a sua mão para o céu, e houve trevas espessas em toda a terra do Egito por 3 dias. Não viu um ao outro, e ninguém se levantou do seu lugar por 3 dias. Mas observe bem agora, meus irmãos, amigos que nos ouvem, mas todos os filhos de Israel tinham luz em suas habitações. Todos os filhos de Israel tinham luz em suas habitações. Os filhos de Deus não andam mais em trevas. Não estão em trevas, eles têm luz. Eles têm luz através das revelações da palavra de Deus. Ao longo, podemos dizer, do Novo Testamento, nós temos tantos ensinos práticos de como nós devemos viver, de como nós devemos ser. Então Deus quer que haja uma separação entre o seu povo e este mundo. Vivemos em dias em que essa separação, podemos dizer assim, para alguns não existe. Eles estão tão mundano agora, como estiveram no passado, estão tão mundano no presente. As suas vidas não mudaram nada. Continuam andando da mesma maneira. Continuam andando, podemos dizer, no mesmo estilo de vida que esse mundo vive. A maneira de vestir, a maneira de se comportar de alguns irmãos e irmãs são mundanos. A maneira de falar de alguns irmãos e irmãs são mundanos. E a palavra de Deus nos adverte para que tenhamos linguagem sadia, uma conduta irrepreensível. Que o Senhor Deus tenha misericórdia de nós. Que essa salvação que nós temos expressado com a boca, que nós sejamos uma carta lida, uma carta que as pessoas podem ler
mesmo no silêncio, saber que ali está alguém separado por Deus. No ato da salvação nós somos separados, mas Deus espera o aspecto prático. Deus espera de mim salvo essa compreensão que eu fui comprado por preço. Fostes comprado por preço, agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. 1 Coríntios, capítulo 6, versos 19 e 20. Deus não comprou armário, Deus não comprou mesa, Deus não comprou geladeira. Deus comprou pessoas que têm entendimento. Deus comprou pessoas que têm sentimento. E Deus espera que eu e você entendemos isso, que Ele deseja a nossa santificação. O grande propósito de Deus, de fato, é que entendamos isso. O aspecto da glorificação, glorificar, pois, a Deus por meio do nosso corpo. Então quero, nessas poucas palavras, através desses pensamentos, desse capítulo 8 do livro do Êxodo, Deus haveria de separar o seu povo do Egito. E eu estou pensando nas palavras do Senhor Jesus. Pai, eles estão do mundo, mas eles não são do mundo, como eu do mundo não sou. Nós não pertencemos a esse sistema mundano. Nós não podemos nos conformar com esse sistema mundano. Não vos conformeis com este mundo. Tomarmos a forma deste mundo, essa forma mundana, religiosa, política. Nós não fazemos parte deste mundo religioso que confessa de fato um Cristo, mas nega com seus atos. Que o Senhor nesses dias nos dê sabedoria para vivermos uma vida separada, uma vida que de fato possa trazer honra e glória para o seu bendito nome. Estou pensando, irmãos, quando o servo Moisés diz que haveria de haver uma separação. Nesses dias, muitos de nós estamos separados, confinados, por questões de obrigação com as nossas leis, uma separação necessária, com cuidado, mas com certeza a separação que Deus espera de nós, uma separação do pecado, uma separação deste mundo, uma separação que de fato o Senhor deseja e espera dos seus filhos. E ao olhar para o capítulo 10, o versículo que li, quando diz que mas todos os filhos de Israel tinham luz em suas habitações. Como recebestes a Cristo Jesus o Senhor, assim andai nele. Como está o nosso andar diante da luz que nós temos? Como está o nosso andar diante da luz que agora recebemos da parte de Deus? Outrora nós éramos trevas, agora somos luz do Senhor Jesus Cristo. E o que Deus espera de nós, os seus filhos, é que andamos segundo essa luz. A luz que nos fala, separai-vos desse povo, sai dela, povo meu, sai dela. E eu vos recebereis como filhos e filhas. Nós não pertencemos a esse sistema mundano. Não podemos nos conformar, tomar a forma deste mundo. Que Deus, o Senhor, irmãos, esses dias, continue, de fato, falando aos nossos corações, trazendo à nossa memória que somos peregrinos e forasteiros. Estamos em caminho da pátria. Esperamos uma pátria superior, mas não podemos parar a nossa jornada no meio desse deserto. Levantamos e andamos, porque aqui não é lugar de descanso, por causa da corrupção que destrói dolorosamente. Que o Senhor, na sua graça infinita, que Ele mesmo nos faça entender que Ele morreu por todos e espera que cada um de nós
possa entender que é necessária essa identificação nossa com Ele. Aquele nosso compreender que aquela morte dele foi a nossa morte. Aquele batismo mergulhado na morte, derramado na morte. Quando eu, pecador, creio no Salvador, estou entendendo que aquela morte foi a minha morte. Que aquela ressurreição dele foi a minha ressurreição. Morrendo para o pecado, ressurgindo para o Senhor, para uma nova vida. Dizendo para esse mundo que nós nos desligamos desse mundo, desse sistema mundano. E eu quero usar as palavras que Paulo usa ao escrever aos Gálatas, quando ele pode dizer: eu já estou crucificado com Cristo. Vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. O fator de eu ter sido crucificado com Cristo. Este mundo cortou as suas relações comigo. A minha ligação com o Senhor, ela é mais forte. Esse mundo cortou as suas relações comigo por causa dessa minha união com Ele. O apóstolo vai dizer também, automaticamente também, eu cortei as minhas relações com o mundo. Essa é, podemos dizer, um aspecto prático, o que Deus espera dos seus filhos, uma separação desse sistema mundano, do Egito, deste mundo, do lugar em que cada filho e filha de Deus, em que cada jovem, em que cada moça, em que cada rapaz, em que cada adolescente que confessa o Senhor Jesus Cristo possa expressar: eu não pertenço ao Egito, eu não pertenço a esse sistema mundano, eu pertenço ao Senhor. Nós cantamos um hino que diz: não sou meu, por Cristo salvo, que por mim morreu na cruz. Eu confesso alegremente que pertenço ao bom Jesus. Não sou meu, não sou meu. Ó Jesus, sou todo teu. Que o Senhor, na sua graça infinita, nos ajude nesses dias a vivenciar essa separação que o Senhor espera daqueles que foram salvos. Salvação e separação. Duas coisas, podemos dizer, que andam juntas até o fim da nossa existência. Amém.